Igreja, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Irmãos, mais uma vez estamos aqui. Para você que não costuma participar dos cultos de quarta-feira, eu vou explicar. Nós estamos num estudo, ministrando eu e o irmão Aurinete, estudo de um livro chamado Graça Transformadora, do pastor Luciano Subirá. E eu e o Aurinete já temos há algum tempo ministramos os estudos dos capítulos desse livro, e hoje nós vamos estudar o capítulo de número 15. Já estamos na fase final aí do nosso estudo, e hoje nós vamos estudar mais um capítulo deste livro. Eu quero começar orando com os irmãos. Convido você a orar comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez por estarmos na tua casa, Deus, pela nossa vida, por esse feriado, por sua casa estar de portas abertas, Senhor. Obrigado por este momento e pela tua palavra. Nos dê sabedoria e entendimento, Pai, nesta noite, daquilo que o Senhor tem reservado para nós, no estudo, Pai, que fala sobre a santificação. Nós queremos, ó Deus, total entendimento do que foi ministrado. Eu peço como porta-voz, Pai, da mensagem que o Senhor me capacite, ó Deus, para que a tua igreja possa receber daquilo que o Senhor preparou. Essa é a nossa oração como igreja do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o tema de hoje é santificação progressiva. Vamos recapitular algumas coisas aqui. Desde o começo do livro nós estudamos já vários termos, né? Um deles foi a justificação. Lá no começo do livro nós falamos sobre justificação, né? Que antes da justificação ainda tem um arrependimento, e a partir do momento que nós cremos em Jesus, confessamos Ele como nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nós temos então aí, somos então justificados, né? Não por nós termos feito algo que fosse nos dar essa condição, mas sim porque a obra de Jesus possibilitou isso, né? Ou seja, o termo justificação vem de tornarmos justos. Nós, pelos nossos pecados, somos incapazes de nos tornarmos justos, mas o sangue de Jesus nos dá aí essa condição de justificados. Então, é o que nós chamamos de justificação. Nós falamos também, um pouco antes da pausa, talvez ali no final do mês de março, o último estudo que nós ministramos, que eu ministrei, foi a força capacitadora. E naquele dia nós falamos sobre a capacidade que a graça nos dá, né, na luta contra o pecado, na luta em fazer o bem e nos tornarmos santos, né? E a mesma graça que nos livrou da condenação do pecado também nos livra do poder do pecado, né? O último estudo que eu ministrei aqui foi o capítulo que falava sobre a interação com a graça. Então nós desmistificamos aqui alguns termos, né? Por exemplo, é possível nós termos mais graça? É possível nós interagirmos com a graça a fim de conhecer mais sobre essa graça? É possível nós impedirmos o agir do Espírito Santo? Tudo isso nós falamos no capítulo 13, que eu ministrei, chamado A Interação com a Graça. Hoje nós vamos falar sobre o processo de santificação. Justificação e santificação são duas coisas distintas, meus irmãos. Nós vamos hoje aqui falar um pouco sobre a caminhada da vida cristã, o processo que envolve a conversão e a justificação e também a santificação. Eu tenho um desafio aqui hoje que é conseguir sintetizar tudo que diz o livro, onde eu estava até conversando com a Débora, que é difícil deixar alguma coisa de fora aqui. A vontade que dá de chegar aqui é o capítulo todo, meus irmãos, né? De tanto conteúdo bom, né? Como o pastor Luciano Subirá foi usado quando escreveu esse livro. Mas hoje nós vamos tentar aqui resumir, dizer esse capítulo, né? E eu começo aqui lendo uma citação que ele faz do John Wesley, que diz assim: é evidente do que já se observou que a justificação não é o tornar-se atualmente justo e reto. Isso é santificação, Isso é a santificação, que é realmente, até certo ponto, o fruto imediato da justificação. É um dom distinto de Deus e de natureza totalmente diferente. Uma implica no que Deus faz por nós através do seu Filho, e a outra que Ele opera em nós pelo seu Espírito. De modo que, embora se encontre alguns raros exemplos em que o termo justificado e justificação
é usado como sentido amplo, que inclui também a santificação, elas são, no uso geral, suficientemente distintas umas das outras, tanto em Paulo como em outros escritores. O que está dizendo aqui, irmãos? Que justificação foi o que Cristo já fez por nós. E santificação é o que Ele ainda, que o Seu Espírito opera em nós ainda hoje. Nós vamos falar de tempo, de presente, de condições, de passado e futuro, né? Então, a justificação mudou nossa condição, como nós já vimos, recapitulando. Então, hoje nós somos justos através da obra de Jesus, né? Nós somos libertos do pecado, né? Isso é a condição que nós temos hoje, de justificados ou de justos. Então, a justificação mudou o nosso passado e nos deu um novo presente. É como se nos desse uma missão, né? Que é a missão da santificação. Além de preservar a justificação no presente, também nos leva ao aperfeiçoamento e no futuro consumará com uma mudança completa do nosso estado físico. Nós vamos falar sobre tudo isso hoje. Em João 8,11 diz assim: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Jesus disse isso quando esteve ali com a mulher em adultério, a mulher adúltera, né? E aqui nós podemos ver isso que nós acabamos de falar aqui, de forma explícita no que Jesus disse. Jesus disse para a mulher: nem eu tampouco te condeno. Ou seja, o julgamento daquela mulher já não era mais cabível, porque ela já estava, vamos dizer assim, já não tinha mais condenação sobre ela. Mas Jesus ainda disse: vai e não peques mais. É como se Jesus falasse: eu não te condeno mais, sua dívida está paga, mas agora você tem uma missão: vá e não peques mais. Até Paulo também, quando estava com o espinho na carne, recebeu da resposta de Deus: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. 2 Coríntios 12:9. E depois em seguida ele diz que quando sou fraco é que sou forte. Então a graça aparece como capacitação. A graça é a força para o fraco. Eu convido você, meu irmão, a abrir a Bíblia em Tito 2, versículo 11 ao 14. Tito 2, 11. Amém? Vamos fazer a leitura. Diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto guardamos a bendita esperança, gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Então nós vimos aqui, né? Tudo começou com a graça de Deus, que se manifestou salvadora. E em seguida ele diz que ela nos ensina a renunciar, né? A renunciar o quê? As paixões mundanas e a viver de forma sensata, justa, piedosa, aguardando a bendita esperança, né? Essa é a introdução do nosso estudo de hoje, irmãos. Então nós vamos falar aqui, primeiramente, das etapas da vida cristã. Nós vamos recapitular um pouco aí, fazer esse paralelo, para nós entendermos um pouco sobre os processos de santificação. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias agora. Hoje é uma noite que nós vamos abrir bastante textos bíblicos, porque tudo que é ministrado aqui pelo pastor Luciano Subirá é com base bíblica. E Mateus 7,13, convido os irmãos para abrirem aí, para nós acompanharmos. Jesus diz, vou guardar os irmãos abrirem aí, Mateus 7,13. Então Mateus 7,13 diz assim, Jesus dizendo: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Aqui nós vemos Jesus
usando uma metáfora de um caminho. Na verdade, Jesus faz aqui um paralelo, né? Uma distinção entre dois caminhos. Mas antes de entrar nesse caminho, existe uma porta. E esse caminho leva a um alvo. E existem aqueles que seguem cada caminho. Se nós lermos novamente, nós vamos entender que existe a porta de entrada, existe o caminho, existe um alvo e existe ali a quantidade de pessoas que seguem. Vamos ler novamente esses dois versículos. Diz assim: entre pela porta estreita, pois larga é a porta, e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Agora ao contrário, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então, Jesus fala de uma porta, de um caminho e de um alvo. Vamos falar um pouco sobre essas três etapas da nossa vida cristã, da nossa caminhada. Em João 3, 5 ou 7, diz assim: respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Jesus ainda em João diz também assim: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que viveram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. Irmãos, Jesus se auto-intitula aqui a porta. Nós estamos falando de porta, de caminho e de um alvo. Então, o primeiro aspecto que nós temos que entender da nossa caminhada cristã é que nós entramos por uma porta, e essa porta é Jesus. Então, quando nós entramos nessa porta? A partir do momento que nós tomamos uma decisão de andar com Cristo, de crer na obra de Cristo. Então, a partir desse momento, nós entramos ali por essa porta. Então, ninguém pode entrar no reino de Deus se não passar pela porta, e a porta é o próprio Jesus. Caminho, né? O caminho é como diz a palavra já diz, é o caminhar, né? É o andar com Cristo, é a caminhada cristã. Lá em Isaías 35:8 diz assim, uma profecia: e ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade, né? Eu sei. Então, quando nós falamos de caminho, é ali mesmo a caminhada cristã. E existe também um alvo. Eu vou ler um texto aqui, os irmãos digam quem disse isso. Diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quem falou isso, obviamente? Paulo. Agora vou te dar outro texto que você vai falar quem falou isso. Combati o bom combate, terminei a corrida ou a carreira e guardei a fé. Paulo também, mesmo Paulo, né? Então o apóstolo Paulo aqui, ele fala de um alvo, né? Ele fala de terminar a corrida e ele fala de prossigo para o alvo. Então nós vimos aqui a porta, que é o próprio Cristo, o caminho, que é essa caminhada cristã, e nós entendemos que existe um alvo a ser alcançado. E eu te pergunto, qual é esse alvo? Afinal, qual é o propósito da nossa fé? Gostaria que você pensasse sobre isso. Qual é o alvo da nossa fé? Olha, gente, você sentou na frente. Brincadeira. Mas qual é o alvo da nossa fé? Nós estamos falando que existe um alvo, um lugar onde nós queremos chegar. Qual é o alvo da nossa fé? A vida eterna. A notícia da vida eterna. Você, Maria, você diz? Davi. Vamos abrir o apóstolo Pedro vai responder para nós. 1 Pedro 1:9. Quem abrir aí pode ler. Pedro 1:9. Olha aí, na versão que eu tenho aqui, que é a revista atualizada, diz assim: obtendo o fim da vossa fé, a salvação
da vossa alma. Esse é o alvo que nós alcançamos, a salvação, né? Então, no momento que nós entramos pela porta, nós conhecemos a Cristo, e Cristo é a porta. E durante toda a nossa caminhada, nós vamos nos preparando para chegar ao alvo, que é chegar no final salvos. Por isso que nós falamos sempre que a salvação é um processo, porque, como eu disse, existe a justificação, mas também existe a santificação. Nós temos que entender que são aspectos diferentes, né? Elas andam juntos, mas são diferentes. Então, a justificação, no momento que você tomou essa decisão, você decidiu no seu coração que quer seguir a Cristo, é possível para você a justificação, né? O perdão dos seus pecados, da sua condenação. Só que existe um processo, e é sobre esse processo que nós estamos falando, desse caminho, que é o processo da santificação. Eu ainda quero ler um texto aqui de Hebreus 12, 1 e 2, que diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança, mais uma vez, a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, a vida cristã, ela tem uma porta, um caminho e um alvo, em que se foi o próprio Jesus. E todos os textos que nós lemos aqui também enfatizam essa questão. Mas hoje, o tema de hoje é sobre santificação. E o autor aqui do livro, ele coloca três etapas da santificação. Na verdade, são 3 períodos, ou 3 aspectos. Então, existe o inicial, que é ali no momento que nós entramos pela porta, a progressiva, que é durante esse caminho, e a final, que é a experiência do alvo. Hoje nós vamos falar especialmente sobre essa que envolve o caminho, e no final nós vamos falar também sobre a que envolve o alvo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia mais uma vez. Como eu disse, hoje é um estudo bíblico, estilo Escola Bíblica Dominical, e eu convido você a abrir a Bíblia em Romanos 6, 22. Romanos 6, 22. Diz assim, eu vou ler e eu convido você a prestar atenção nos tempos das palavras aqui. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Quando nós falamos das palavras libertados e transformados, nos remete a que tempo? Passado, presente ou futuro? Diz assim, agora, porém, libertados do pecado e transformados em servos. Passado, concordam? Servos em Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Agora, fruto para a santificação, como diz o presente. E no final ele diz, e por fim, a vida eterna, algo que virá, né? Em 1 Coríntios, quando o Paulo faz saudação na carta, Paulo diz assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, a igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados, ou seja, passado, em Cristo Jesus, e chamados para serem santos, presente, com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, sempre quando ia iniciar uma carta ali, ele fazia uma saudação, e na 1 Coríntios fica claro também que ele usa o tempo passado,
né? Então, quando nós falamos de libertados, transformados, santificados, nós estamos falando de uma condição que já aconteceu lá atrás. Quando ele fala que somos chamados para serem santos, frutos para a santificação, é algo do presente, né? Então aí nós vemos que existe ali uma espécie de uma doutrina de 3 níveis, né? De etapas ali da salvação: uma no passado, uma no presente e uma no futuro. Eu vou pedir para os irmãos me ajudarem agora. Vou pedir para a Marlene abrir em Atos 15, 11 a Bíblia. A irmã Cecília vai abrir em 1 Coríntios 1, 18. Lidiane, está com a Bíblia, Lidiane? Lidiane vai abrir Romanos 5, 10. Viu, Inês? Agora você descansou. O que diz aí Atos 15, 11, Marlene? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Na minha versão diz assim: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles que o foram. Quando eu leio aqui, fomos salvos, nos remete ao passado. 2, 1 Coríntios 1, 18. Nossa Cecília. Para nós que somos salvos, tempo presente. Então nós já vimos tempo passado, tempo presente. Lidiane, Romanos 5, 10, o que diz? E aí outro termo, seremos salvos. Então nós temos em Atos 15, fomos salvos. 1 Coríntios, nós temos somos salvos. E em Romanos 5,10 diz seremos salvos. E aí? Fomos salvos, estamos sendo salvos, vamos ser salvos. Eu sei que o pastor já deu esse estudo aqui algumas vezes na igreja, não só uma vez, né, pastor? Mas quando a gente estuda sobre esses períodos, é comum nós afirmarmos esses tempos, né? Fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Existe uma frase que diz assim: na conversão somos livres da condenação do pecado. Na santificação somos livres do poder do pecado. E na glorificação seremos livres da presença do pecado. O que isso quer dizer? Quando a gente se converte, aquela condenação que o pecado nos traz, ela sai da nossa vida. Quando nós estamos buscando a santificação, o poder do pecado já não está mais sobre nós. O pecado tem o seu poder com quem se deixa levar pelo pecado, mas para nós que buscamos a santificação, ele não tem mais o poder, aquele poder ali de dominar a nossa vida. E na glorificação, nós seremos livres da presença do pecado. E o autor do livro, ele reformula a frase, ele coloca assim, colocando os termos que ele descreve aqui: na santificação inicial, somos livres da condenação do pecado. Na santificação progressiva, somos livres do poder do pecado. E na santificação final, seremos livres da presença do pecado. E agora eu quero falar sobre santificação inicial, progressiva e final. Vamos ler aqui 2 Coríntios 17, que diz: tornamos-nos uma nova criação, as coisas velhas já passaram e uma realidade nova surgiu. Essa é a santificação inicial da obra de Cristo. Então, quando essa santificação inicial, conquistada na cruz, se torna uma realidade para mim e para você? Quando? Eu já falei, né? Então, a salvação, a santificação inicial começa a partir do momento que você toma uma decisão, que você decide caminhar com Jesus, entrar pela porta e seguir o caminho, a porta estreita, o caminho estreito que Jesus disse. Então, a partir desse momento é que a santificação inicial começa e você faz parte dela, né? Então, nesse momento começa essa santificação. Existe também aqui, ele coloca a santificação progressiva, que é uma das formas de diferenciar o primeiro do segundo, o resultado encontrado em Cristo, né?
A santificação progressiva é a preparação para a vinda dele. Então, a partir do momento que nós experimentamos do amor de Cristo, nós entramos pela porta, iniciamos nesse processo de santificação. Quando nós entramos no caminho, na caminhada cristã, né, que é ali a preparação para a vinda de Cristo, aí nós entendemos que nós devemos partir para essa santificação progressiva. Santificação progressiva é o título do capítulo de hoje, né? Santificação progressiva. Então, nós estamos falando de inicial e de progressiva. Progressiva porque é no caminhar. Como eu disse, o caminho, o apóstolo Paulo mesmo diz que é uma corrida, né? É percorrer, é caminhar, é andar. Então é um processo. Em Isaías 1,18 diz assim, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros como púrpura, como lã se tornarão. Aqui em Isaías, Deus faz essa revelação aqui, essa promessa, e nós sempre vemos esse texto como falando do perdão de Deus, né? Então aqui o pecado é representado pela cor vermelha, nesse texto, né? Então diz assim, embora seus pecados sejam vermelhos como escarlate, e depois ele fala que sejam rubros como a púrpura é vermelho, ele também fala que tornarão brancos como a neve, e também brancos como a lã. Então, sempre entendemos isso como perdão. Mas existe uma simbologia aqui que nós podemos entender e levar de uma forma diferente. Aqui ele usa duas simbologias para falar sobre o branco: a neve e a lã. Nós podemos entender que a neve, que vem de cima, representa essa santificação inicial, porque é algo que não parte de nós, vem entregue para nós através da obra de Jesus. Assim como a neve cai do céu, né? E a lã nasce de dentro para fora do carneiro, né? Ela nasce de dentro e vai para fora. Essa pode ser considerada então a santificação progressiva. Então Deus está falando de perdão, que embora os pecados sejam vermelhos, eles se tornarão brancos como a neve. E logo em seguida ele fala, embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Então nós podemos entender dessa forma esse texto, né? Podemos trazer para esse entendimento nessa noite. Um literalmente cai do céu, assim como a obra da justificação cai do céu para nós, e a outra sai de nós mesmos, progressivamente, de dentro para fora. E ainda existe aqui no estudo a santificação final. Então a santificação inicial, como eu já disse, é o encontro com Jesus. A progressiva é a preparação para a vinda de Jesus. E existe a santificação final, que já é de fato a própria vinda do Senhor Jesus. Nós vamos ler aqui alguns textos. Um deles, 1 Coríntios 15, 50 ao 52. Esse eu vou pedir para os irmãos abrirem, para acompanharmos juntos aqui. Então, 1 Coríntios 15, 50. Diz assim, 1 Coríntios 15, 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória.
aqui é como se finalizasse essa luta contra o pecado. Quando isso aqui acontecer, não vai ter mais luta contra o pecado, porque o pecado já vai ter acabado. Nós falamos lá no começo que o final, o alvo, é a vinda de Cristo, a salvação das nossas almas, e nós vemos que na glorificação dos corpos, ali o pecado já não existirá mais, né? Então, nós saímos da condenação do pecado, nós nos livramos do poder do pecado sobre as nossas vidas, para viver o dia que o pecado já não existirá mais. Essa luta, ela tem um prazo de validade. O prazo de validade é quando se cumprir o que está aqui em Coríntios 15, 50 e 54. Amém, irmãos? É um texto de esperança, né? Nós vivemos dias difíceis, né? Quando nós lemos textos como esse, é o que enche de esperança no nosso coração e nos reafirma a fé, né, daquilo que nós queremos para nós. Eu vou ainda ler aqui 1 Tessalonicenses, vocês acompanhem ouvindo, que diz assim. Esse texto nós lemos na escola bíblica no domingo agora. Diz assim: dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Nós também podemos ler ainda em Filipenses 3,20, diz assim: a nossa cidadania, porém, está no céu, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-se semelhante ao seu corpo glorioso. Nós vemos que Jesus, depois que ressuscitou, ele apareceu novamente para os discípulos, mas numa condição bem diferente, né? Uma condição física bem diferente. Apesar dos discípulos verem ele, tocarem nas suas mãos curadas, era um corpo diferente, porque ele subiu aos céus. Um corpo como o nosso, a gravidade não permite que suba ao céu, né? Então ele tinha ali um corpo diferente. Jesus voltou glorificado. Esses dias eu até estava acompanhando uma certa polêmica de uma música que está fazendo sucesso. Até conversei com o pastor e falei: pastor, tem uma música aí, a gente toca aqui na igreja, então uma polêmica em volta dessa música, e o pastor me explicou que na verdade a polêmica existe de quem tem a visão de que a igreja não será arrebatada, que esses textos aqui não devem ser considerados para tratar de uma glorificação do corpo. Enfim, são questões doutrinárias, que existem pontos de vista diferentes, né? Nós, com a visão que temos aqui, dada pelo pastor Rodilei, entendemos esse texto conforme nós lemos aqui, que um dia nossos corpos serão glorificados, e quando isso acontecer será o alvo. Nós estamos falando de porta, caminho e alvo. Então o alvo será alcançado quando isso aqui for cumprido. Amém? Para terminar, vou falar um pouco sobre o papel da graça em tudo isso, porque o nosso livro é Graça Transformadora, né? Então, na santificação inicial, o que é necessário? Arrependimento e fé. Na santificação progressiva, é despojar-se do velho homem, né? Lutar contra o pecado e exercer ali o domínio próprio, né? Nessa luta contra o pecado. E na santificação final, aí está preparado para o grande dia do Senhor, a vinda de Jesus. Convido você a abrir o último texto dessa noite, em 1 Pedro 1,13. 1 Pedro 1,13. Pedro 1,13 até o versículo 16 diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça
que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Tudo isso que falou aqui sobre santidade, sobre não se moldar às paixões, começa lá no primeiro versículo que nós lemos: cingindo o vosso entendimento, sejam sóbrios e esperai inteiramente na graça. Então, irmãos, nós vimos aqui durante já 15 encontros falando sobre o poder da graça. Hoje nós estamos falando sobre o processo da santificação: começo, meio, o fim, a porta, o caminho e o alvo. Mas tudo isso só é possível porque a graça de Deus é manifesta. Não tem como nós pensarmos em buscarmos essa santificação sem contar com a graça. Como foi estudado lá no capítulo, se não me engano, 11 ou 13, sobre a força capacitadora, né, que a graça nos possibilita, que é essa capacidade de nós lutarmos contra o pecado, né? Então não podemos viver a santificação sem essa graça, né, sem a graça divina. Eu queria finalizar o texto, o estudo de hoje, lendo uma citação aqui de um escritor chamado Dallas Willard. Queria que os irmãos acompanhassem aí, não é muito grande, que diz assim: para viver dentro da graça consumidora, basta ter uma vida santa. O verdadeiro santo consome graça como um avião queima combustível na decolagem. Torna-se um tipo de pessoa que pratica rotineiramente aquilo que Jesus fez e disse. Você consumirá muito mais graça levando uma vida santa do que pecando, pois todo ato santo que você realizar terá de ser sustentado pela graça de Deus. E esse sustento é o favor totalmente imerecido de Deus em ação. É a vida de regeneração e ressurreição. E justificação, que é absolutamente vital, pois nossos pecados precisam ser perdoados. Agora diz assim: mas a justificação não é algo separado da regeneração. E a regeneração se desenvolve de modo natural em santificação e em glorificação. Então nós falamos hoje de justificação, santificação e glorificação, conforme ele disse aqui. Interessante ele colocar que quem pratica atos santos consome mais graça do que aquele que está em pecado, porque a graça manifesta as coisas boas, né? É pela graça de Deus que nós podemos praticar as boas obras, viver uma vida em santidade. Quem está no pecado está precisando de graça, é o contrário, né? É como se nós estivéssemos ali consumindo. Ele coloca ali o exemplo de um avião que ao decolar consome bastante combustível. Assim é a nossa vida em santidade, ela vai consumindo a graça. Nós sabemos que a graça não se esgota, né? Então é o contrário. Talvez a gente pense assim, que aquele que está pecando está precisando de mais graça, né? Mas quem está em santidade está usando a graça, né? Está consumindo ali essa graça. Então o objetivo de hoje, meus irmãos, é justamente para nós falarmos sobre essa santificação progressiva, que é justamente esse estar no caminho, que é a preparação para o alvo, para nós chegarmos ao alvo. Nós vimos aqui com a pergunta que eu lancei, né? Qual é o objetivo da sua fé? Né? Qual é o alvo da sua fé? Que é estar aprovado, estar preparado para o grande dia do Senhor, o dia dessa glorificação do corpo, o dia da vinda de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos estar orando para finalizar o nosso estudo de hoje. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos mais uma vez, Pai, te agradecer por este momento. Obrigado, Senhor, pelos estudos que o Senhor nos trouxe. Ó Deus, eu peço que o Senhor abençoe a vida dos irmãos, que tudo que foi ministrado aqui, os irmãos tenham conseguido compreender, ó Pai, a respeito do que diz o processo da nossa vida cristã, Pai. Desde quando aceitamos a Cristo, nesse momento que nos encontramos, ó Deus, na caminhada, aguardando, Pai, o dia que o Senhor virá, o dia que, ó Deus, as promessas serão cumpridas, nossos corpos serão glorificados. Ó Deus, que nós tenhamos a consciência, ó Deus,
de buscarmos a santificação. Ó Deus, que a graça do Senhor nos capacita para isso. Então, Pai, nos ajuda nessa caminhada, nos ajuda, ó Pai, na busca pela santidade. Nós te agradecemos, ó Pai, pela obra do Senhor Jesus, que morreu numa cruz e nos deu a condição de sermos filhos do Senhor, sermos considerados da família de Deus. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.